agora de manhã, eu creio que vai ser o mesmo nível e um aprendizado muito bom da palavra de Deus. Ele é um grande expositor da palavra de Deus e nós estamos assim, de parabéns por receber o pastor Alain. Então levante a sua mão e vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós queremos, Senhor, te louvar e te agradecer pela vida do pastor Alain, pela sua esposa, por eles terem aceito o nosso convite para estarem conosco nesse final de semana. E nós sabemos, ó Deus, que vai ser um final de semana enriquecedor. Ouvimos a Tua palavra ontem, exposta de uma maneira clara, límpida, ó Deus, tocando os nossos corações. E cremos que nesta manhã também o Senhor falará conosco usando o Teu servo. Por isso nós o colocamos nas Tuas mãos e pedimos a direção e a unção do Teu Espírito sobre a vida do Teu Filho. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, bom dia, graça e paz, amém? Por gentileza, abra a sua Bíblia no primeiro salmo da Bíblia, salmo de número 1. É o texto que nós vamos refletir, estudar, meditar essa manhã. Eu quero louvar a Deus mais uma vez por essa oportunidade, por estarmos juntos aqui e podermos refletir sobre a palavra de Deus, aprender, crescer. Como eu falei aqui ontem à noite, eu quero pegar esse tema dessa celebração do aniversário da igreja. Até aqui nos ajudou o Senhor. Dentro dessa frase a gente vai trabalhar caminhando por alguns salmos, para mostrar o quanto isso é uma verdade existencial, experiencial, histórica para a vida da gente. Amém, irmãos? Quem esteve aqui ontem à noite, deixa eu ver aí. Então, grande parte das pessoas vai entender a progressão do raciocínio aqui. Ontem a gente trabalhou a ideia de que moramos com Deus, né? A gente habita com Deus a partir do Salmo 91. E o quanto isso é importante e protege a gente, inclusive da gente mesmo. Hoje de manhã eu quero mostrar para vocês o quanto é difícil lidar com isso, com o crescimento, principalmente de uma igreja, à luz das contradições que nelas existem e habitam. É interessante isso. É por isso que eu louvo a Deus, pastor, quanto o Espírito Santo trabalha na igreja. Nós não conversamos sobre esses temas e eles casam perfeitamente o que Deus colocou no meu coração com o que está acontecendo no projeto da igreja. Olha que coisa interessante, a gente fica nos contrastes a vida inteira, mesmo nas datas, mesmo coisas que podem ser marcadas, a gente não foge da ambiguidade, da deficiência, um erro aqui, outro lá, uma vingancinha sagrada no nosso meio, sempre tem, né? Alguma dessas coisas acontecem com a gente. Então esse salmo que a gente vai estudar hoje, o Salmo 1º, ele pode ser lido pela lente dos contrastes. Eu tenho certeza que se você conseguir manter a sua atenção aqui, a tudo que a gente vai ler, vou fazer assim como eu fiz ontem, você abre a sua Bíblia no Salmo 1º, deixa aberto aí, eu vou fazer uma leitura dele, e depois a gente vai falando frase por frase praticamente, para a gente poder entender o que esse Salmo tem para nós, dos contrastes da nossa vida e da nossa fé. Todo mundo aqui dentro hoje vive algum tipo de contraste. Inclusive na própria fé, a gente vive entre sombras, luzes, entre momentos de euforia, momentos de desânimo. A gente tem essa coisa. Lembra de Pedro, que eu falei ontem à noite, nosso irmão Pedro? Ele também passou por isso. Aliás, Pedro conseguiu uma coisa inacreditável. Ele conseguiu ir do céu ao inferno em 3 versículos. Chega para Jesus: tu és o Cristo. Demais, Pedro. Não, Senhor, isso nunca te acontecerá. Para trás de mim, Satanás. 3 versículos. A gente é muito parecido com isso. A gente tem intensidades muito perigosas de uma hora para outra. E esse texto vai mostrar isso para nós de um modo tremendo. E eu louvo a Deus muito por saber que esse texto é uma poesia bíblica. Está no livro da Bíblia que se canta. Olha que incrível. O Espírito Santo não tirou as contradições das letras das nossas músicas. É tremendo. Em outras palavras, a gente precisa voltar a aprender a cantar na igreja aquilo que também não é tão bonito sobre a gente, né? Grande parte das nossas letras de música na igreja é só uma beleza da gente, uma beleza quase que imaginada e desejada e quase nunca estabelecida na vida. Isso aqui não. Isso aqui é uma beleza que se canta a partir do caos de todos nós. Isso aqui é uma espécie de combo do caos, né? Todo mundo tem os seus perrengues, as suas crises, e graças a Deus que ainda estamos de pé 112 anos. Não é bem assim? Vamos ler o texto? Salmo 1º diz assim, ó: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem
se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Imagina você cantar um hino com o apoio e o aporte da nação, e você começar o hino com uma palavra maravilhosa, tipo bem-aventurado, e terminar com destruição. Imagina. É bem assim que o salmo começa. Ele começa com ashre no hebraico, uma palavra extremamente profunda, que não significa apenas felicidade, bem-aventurado. Essas são as melhores traduções. Mas essa palavra também era uma palavra do mundo militar da época. Ashre era o jeito que o comandante gritava para os soldados, em ordem, em fila, ashre, ou seja, dispostos para a batalha. Olha que tremendo. É uma alegria que já sabe que vem perrengue por aí. É tipo assim, fiquem felizes, mas prepara que lá vem coisa. A ideia do texto é dizer, nós estamos felizes e estamos cantando, mas vai vir guerra, vai vir luta, vai vir problema. Traduzindo para o século 21, nem tudo que se diz de uma fé adocicada demais hoje é verdade na fé cristã. A fé cristã é um lugar de enfrentamento de crises. É preciso tirar da nossa cabeça essa coisa ilusória que tem hoje no século 21. Recentemente, eu preguei numa igreja agora, foi segunda-feira, se não me engano, lá em Brasília, e eu falei para os irmãos, é estranho, mas a gente vive uma geração extremamente acostumada com um excesso de fé adocicada. Quase ninguém mais hoje tem estômago para verdades fortes. Eu preciso lembrar os irmãos que nós somos o sal da terra, não o docinho do mundo. Não é? A coisa é muito mais profunda do que a gente imagina. Se para cantar os salmos, a abertura do livro dos salmos, 150 cânticos. O primeiro canto é uma ordem militar. Segura aí, gente. A gente vai cantar, vai ser feliz, mas vem pancada. A Bíblia nunca passou a mão na cabeça de ninguém. E eu sei que é pesado o que eu vou dizer, mas eu preciso dizer. O evangelho genuíno não está preocupado se você vai voltar amanhã e aí tem que massagear seu ego. O evangelho genuíno é palavra, simples assim. E ela vai bater, e ela vai rachar, e ela vai esfregar na sua cara um negócio chamado pecado. E ela vai dizer que a gente erra, a gente falha, a gente tropeça, a gente cai. A gente vive nessas duas coisas, entre essa coisa da bem-aventurança e esse negócio estranho da destruição. Nessas duas pontas a gente vai andar a vida inteira. Não é por acaso que quando Jesus vai instruir os discípulos na oração, ele usa Pai Nosso, ó, o céu, livra-nos do mal, o caos e o inferno. Nessas duas pontas a gente anda a vida inteira. Então ser cristão, antes de qualquer coisa, é se lembrar de que nós não estamos no mundo a passeio. Amém? Isso aqui é uma missão. Olha que maravilha, você nem imaginou que domingo de manhã ia tomar uma dessa, não é? O nome disso é Ashre, em ordem. Por aí começa. O texto diz assim, ó, bem-aventurado aquele. Lembra que eu usei essa expressão na abertura do Salmo 91 ontem? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É a mesma expressão, só que a gente estava lá no 91, agora a gente volta no início, a abertura do livro do Salmo, de todo o arcabouço de 150 salmos, é isso aqui, ó. Bem-aventurados, felizes. É interessante que quando Jesus vai pregar o Sermão da Montanha, ele abre com essas expressões, bem-aventurados. E como ele está muito alinhado com o texto bíblico, as bem-aventuranças de lá não são bem-aventuranças que a gente quer hoje. É bem-aventurado o que chora, o que perde, o que é perseguido, o que se arrebenta. Está alinhado com o texto, não está? A mesma coisa vem Jesus. Aqui no texto que a gente leu, Salmo 1, ele abre chamando, bem-aventurado o homem. E tem um detalhe nesse texto que para mim é extremamente importante para o século 21. Porque o texto vai trazer para nós uma leitura bíblica profundamente atual. Se a gente olhar no mundo de hoje, o mundo de hoje é apaixonado pela ideia da felicidade, que é uma ideia moderna, uma coisa nova. É interessante, você não tem essa palavra felicidade na Bíblia, mas você tem alegria de ponta a ponta. Porque alegria é bem diferente de felicidade. É um estado do Espírito auxiliado pelo Espírito Santo, de modo que se torna fruto do Espírito. Diferente de felicidade.
Felicidade hoje ela é alinhada àquilo que você pode ter, é posse e controle. Tanto é que tem gente feliz porque tem um carnê de 35 prestações. Felicidade que se pode pagar devagarzinho, né? A conta gotas. É quase neurótica, uma espécie de felicidade depressiva, mas eu pago, porque eu posso mostrar que tenho. Olha que doideira. Aqui a ideia é diferente. Alegria eu quase não tenho nada, mas eu tenho a mim mesmo, então eu não me perco. Então eu consigo permanecer alegre. É diferente. Alegria, mesmo com o rosto banhado de lágrimas, ela ainda me dá a certeza de que o amanhã virá. É por isso que o texto bíblico, no Salmo 30, vai dizer: o choro pode, possibilidade, durar uma noite, mas a alegria vem, convicção, pela manhã. É interessante isso. É que crente é malandro. Você já viu como é que crente lê esse salmo? Ele lê assim, ó: o choro vai durar um monte de noites. Não é? Mas talvez, se eu acordar amanhã, vai vir uma alegriazinha aí. O crente é diferente, ele é quase paranoico. Aqui é diferente. A lógica é: bem-aventurado, felicidade, aquele, e olha o que ele vai dizer, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Notou uma coisa fantástica em contraste com o século que a gente vive? Esse homem do texto aqui, ó, é um só, está no singular. Olha para mim, é a única vez em todo esse salmo que alguém vai aparecer no singular. O resto é tudo plural. Dá uma olhada aqui, ó. Caminho, conselho dos ímpios, plural. Caminho dos pecadores, plural. Roda dos zombadores, plural. Só um homem feliz numa sociedade plural e cheia de crise. E como é que esse homem é feliz? O texto diz que ele é feliz dizendo não, 3 vezes. Ele não para no conselho dos ímpios, não assenta lá, ele diz não 3 vezes e consegue ser feliz. Olha que coisa incrível. Talvez o grande contraste do texto seja exatamente esse. É possível ser feliz dizendo não. É possível ser feliz sendo minoria. É possível ser feliz sendo a sua família dizendo não para os padrões do mundo de hoje. É possível ter a sua casa feliz dizendo não para as imposições de hoje. É possível ser alguém feliz no que você faz, dizendo não para aquela coisa maligna que se estabelece lá. É possível ser um cristão feliz no meio da política suja de hoje, se ele souber dizer não. Mas tem que aprender a dizer não. E você sabia que tem muita gente com a vida destruída porque não sabe dizer não? Não é? Casamentos são destruídos porque não sabem dizer não. Casamento é igual CD antigo, você compra por causa de uma música, leva 12 para casa, não é? Tem gente que não acaba mais a família do outro, e aí a gente não sabe dizer não, é invadido a vida inteira. E tem gente que passa a vida inteira sendo tão invadido, que se transforma num estranho dentro do próprio território da vida, porque nunca teve o controle da vida para si mesmo. Esse texto começa com alguém que é capaz de dizer não, e porque ele é capaz de dizer não, ele consegue ser feliz, é incrível. É uma felicidade que vem no contrário, felicidade dos contrastes. Não é uma felicidade de afirmação, mas uma felicidade de negação. Filosoficamente, ele é feliz na negatividade, é maravilhoso. Ele diz não e é feliz. Aliás, irmãos, olha que tremendo. Todos nós estamos salvos aqui essa manhã, porque Jesus disse não. Chegaram perto da cruz e disseram: desce daí, salva-te. Não, porque ele disse não, nós estamos aqui hoje. O não também liberta. Dizer não para um filho é doloroso. Quem é pai sabe disso. Mas liberta. Não é? Dizer não quando o filho vai fazer uma viagem e a gente sabe que vai dar ruim, né? Tipo o pai do filho pródigo. Menino, não vai não, que eu sei que é ruim. Ele vai. Primeira coisa que o pai faz, já vai preparar o retorno, porque o pai sabe que o filho não sabe gastar, vai perder tudo que tem e vai voltar. Mas mesmo assim o pai sabe que não pode fechar o filho, que o filho precisa desse não. Porque lá na vida é que ele vai descobrir como é que ele vai criar memórias para si. A grande certeza que o pai deixa para o filho é: você pode voltar, porque você tem uma casa e seu pai está aqui. Dizer não é complicado, irmãos. E esse homem vai dizendo não. Agora dá uma olhada comigo na sociedade onde ele habita. Olha o texto. Como é feliz ou bem-aventurado o homem ou aquele ou o varão que não anda no conselho dos ímpios. Conselho aqui tem um indicativo de mentalidade. Conselho é o jeito de se pensar. A gente poderia tranquilamente usar a palavra da moda, a cosmovisão dos ímpios. Ou seja, esse homem aqui é alguém que não se permite pensar como os ímpios. Olha que interessante. E deixa eu fazer um parêntese. O ímpio não é apenas aquele que não está na igreja, porque crente é malandro, irmão. Crente fala, a gente traça uma linha aqui, ó, nós somos crentes, a gente canta, levanta a mão, chora e lê a Bíblia, então a gente é crente. Qualquer pessoa que não faça parte do nosso clubinho aqui é ímpio. Não. Pega a palavra e divide no meio. Prefixo de negação. Pio,
piedade, santidade. Quem é o ímpio? É aquele que não é pio, não é santo, não tem piedade. Logo, você encontra muitos deles dentro da igreja. Gente que está aqui, mas não é santo. Está aqui, mas é ímpio. Sim ou não? É porque aqui a gente finge bem, né? A gente aprendeu a disfarçar, a gente sabe enganar. A gente acha que engana Deus, imagina. Aí nesse texto começa exatamente por aqui. Ó. Você tem um homem que não se permite pensar pela cabeça dos ímpios. Ele não se permite pensar pelos grupinhos que se formam dentro dos sistemas religiosos. Ele não se permite pensar pela cabeça de alguém que quando se junta tem alguma coisa em mente e essa coisa é perigosa. Esse homem diz não a essas mentalidades. E porque ele diz não a essas mentalidades, o texto dá para ele a alegria de ser feliz. Olha que tremendo. É possível ser feliz indo só pela sua cabeça, não pela dos outros. E nós temos muita gente apaixonada pelo que vai na cabeça dos outros. Não temos? Aqueles irmãos que pensam, não vou vir nessa igreja não, porque essa igreja é só palavra. Eu tenho que ir naquela igreja que tem um pouco mais de coisa, pipocas da fé, cócegas da alma, abracadabra gospel. Eu tenho que ir nesses lugares. Alguma coisa tem que acontecer no malabarismo gospel para funcionar. Teve uma irmã que uma vez lá em Goiânia, quando eu morava em Goiânia, no final do culto ela me chama lá no canto, fala, pastor, por que na nossa igreja não cai gente endemoniada? E assim, com aquela tara gospel, eu preciso ver, eu quero ver os monstros, eu quero brincar de Blade, caçador celestial, eu quero vampiro na igreja. Por que não cai endemoniado na nossa igreja? Eu lembro que eu brinquei com ela, porque a gente tem um trato aqui, demônios ficam lá fora, aqui a gente trabalha com gente. O importante aqui são pessoas, diabo, essas coisas é lá no inferno onde ele quiser ficar. Aqui é só gente. Eu sei que isso desaponta muita gente. Porque quando você vai pela cabeça dos outros, você faz uma ideia, um quadro, uma imagem, e acha que Deus é obrigado a sentar lá, que Deus se vire nos 30 para a gente. Dizer não aqui essa manhã é poder dizer, Deus, a mentalidade do mundo, os conselhos do mundo, o modo como o mundo pensa, não interessa para mim por uma única razão que o apóstolo Paulo me garante. Nós temos a mente de Cristo. Significa que a nossa mente é trabalhada, ela é salva, e se isso acontece em nós, a gente diz não, de cabeça erguida, convicção, e a gente tem certeza, a gente consegue ser feliz, porque a gente não precisa do que vem do mundo, a gente já tem o que vem do alto. Amém? É por isso que o crente não precisa de autoajuda, ele tem ajuda do alto, não é? Melhora. Tem mais aí, dá uma olhada, eu estou no verso 1. Bem-aventurado aquele, ou feliz, aquele que não pensa aí pela cabeça dos outros. Ele não para ou não se detém no caminho dos pecadores. Olha bem para mim aqui, ó. Pensa num homem inteligente, é por isso que ele é feliz. Ele é o único que está seguindo uma lógica simples. É que às vezes, irmãos, tudo que a gente precisa é lembrar do básico. Você sabia que grande parte do problema teológico da igreja brasileira está em teologia sistemática 1, o básico bem feito? Quando o básico é mal feito, tudo dá errado. Às vezes você não precisa chegar aqui e dominar os meandros teológicos, basta o básico. Esse homem aqui é feliz porque ele faz o básico. Qual que é o básico de um caminho? Caminhar, é ou não é? Ele é o único que não para. Se você parar no meio da BR, produz acidente. Ele não faz isso. Está no texto. Ele não anda no caminho. Olha o que diz o texto. Não anda na mente dos ímpios e não para no caminho dos pecadores. Ele é o único que entendeu que se é caminho, é para caminhar. Os pecadores são aqueles que param no caminho e produzem os acidentes do percurso. Ele é o único que entendeu, se é caminho, tem que caminhar. Até porque a lógica da fé cristã se estabelece em movimento, porque é vida. O que define uma vida é movimento. Quer ver? Olha o que Jesus falou. Eu vou para o Pai. Aí quando eu for para o Pai, o Consolador virá. Aí quando o Consolador vier, vocês vão ao mundo pregar. Quando vocês forem ao mundo pregar, eu volto para buscar vocês, para levar comigo. É movimento constante. Quem parou, morreu. Quem para é atropelado pelo processo. Está dando para entender? Esse é o único que é inteligente o suficiente para entender que caminho se faz caminhando. Ele não para no caminho dos pecadores. Os caras vão parando, produzindo um atropelamento, produzindo um engarrafamento, trânsito. Ele é o único que consegue andar. E porque ele anda, ele é o único que vai chegar. Porque quem para geralmente desiste, não anda. Esse homem é inteligente o suficiente para entender que caminhos se fazem caminhando. O que isso significa para nós como cristãos no século 21? Às vezes a tentação de parar é a maior possível. Só que se Deus te trouxe aqui essa manhã é porque Ele quer dizer isso a você. Simplesmente continue andando. Caminho se faz para caminhar. No dia que Deus quiser que você pare, Ele te chama para cima, né? É o arrasta para cima que a gente quer, né? A lógica de Deus é, enquanto você estiver aqui e o processo for esse, for horizontalidade, se mova, mantenha se movendo, mantenha-se em caminho. Até porque o próprio Jesus vai dizer, eu sou o caminho.
a verdade e a vida. Parar nesse caminho é produzir uma estação, uma parada ou um problema. Esse homem não faz isso. Por isso ele é feliz, porque a mente dele pensa por si, não pelos outros. E porque se é caminho, ele anda. E porque ele anda, ele vai chegar. É isso que Deus quer que você entenda essa manhã. E olha que interessante, ó. Ele não anda na mente das pessoas, não vai pela cabeça dos outros. Ele não para no caminho dos pecadores. Então, se houver uma espécie de crise, problema, dor, um acidente, um engarrafamento, a culpa não é dele, ele está andando. Mas ele também não senta, não para, não se assenta na roda. E essa palavra é tão profunda, a última. A tradução minha aqui diz zombadores, tem outras que diz os escarnecedores, tem uma versão mais antiga que diz cínicos. E todas essas palavras cabem nessa daqui. O idioma hebraico, é um idioma de poucas palavras, então cada palavra tem multiplicidade de significados, ela é plurissignificativa. E esse termo aqui é muito importante. Ou seja, um homem que não vai pela cabeça dos outros, um homem que não para quando se deve andar, também é um homem que se recusa a sentar-se. E sentar aqui tem dois sentidos. Tanto o sentido de quem senta para comer junto, cercar a mesa e ficar por ali, e o sentido de quem resolveu parar onde as pessoas param e ficar com elas. Ou seja, a lógica é gradativa. Esse homem aqui é um homem que diz não contundente, um não completo. Eu nem penso como eles, também não paro onde eles param, porque se eu parar onde eles param, eu vou sentar com eles, e se eu sentar com eles, eu não saio mais. Então, quer saber? Eu me recuso a pensar como eles pensam, me recuso a parar onde eles param, e me recuso a sentar onde eles sentam. Traduzindo, eu não sou como eles. Meu caminho é outro. O nome disso é separação. Outra palavra para isso? Santidade. Outra palavra para isso? Igreja. Tirados para fora, é isso que nós somos, há 112 anos aqui, dizendo não para o que impera na sociedade. A igreja tem essa capacidade, precisa ter, essa deve ser a nossa vocação como igreja. A percepção maior que a gente deve ter como igreja é isso aqui, ó, de se lembrar que a gente está dizendo não o tempo todo, que a gente está se colocando como um povo e uma igreja que sabe que Deus não chamou a gente simplesmente para fazer parte do mesmo processo, para repetir os automativos do mundo, para ficar como se fosse uma coisa comum de todo mundo o tempo todo, da igreja, da sociedade, e nem saber mais quem é quem, sem divisão alguma. A ideia da igreja é lembrar de uma vez por todas, que o que comunga e configura a gente como uma igreja santa, um povo de Deus, é a gente saber dizer não para esse século. Por isso que a gente está aqui, não no sentido do orgulho, não deve ser nunca isso. Nós somos separados, nós versus eles. Essa é a separação perigosa. É que o inimigo, sabendo o poder que tem da gente dizer não e se separar, ele tenta moldar essa separação ao modo dele, colocando pontos de orgulho aí. Se você se separa do mundo e se coloca como o orgulhoso, a prateleira de cima, os salvos, está errado do mesmo jeito. Por isso que esse homem aqui não tem nome. É incrível isso. Porque não tem mídia nem fama, porque ele se configura como o arquétipo ideal de todo discípulo de Cristo. Quando ele entra aqui, ele perde essa nomenclatura que ele tem. Por isso que ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A identidade que aparece é a de Cristo, não a nossa. Por isso que até para dar um testemunho na igreja, a gente tem que lembrar que o protagonista do testemunho não é a gente, é o Espírito Santo. Ele é o Senhor da nossa história, Ele é quem faz a coisa fluir aqui. É para Ele, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Esse é o mote da igreja cristã. Isso deve estar na nossa mente o tempo todo. Agora dá uma olhada no verso 2. Interessante que, com base no que eu disse até aqui no verso 1, geralmente muita gente pode pensar assim, peraí, mas esse homem está só dizendo não o tempo todo, isso cansa. Ele está sozinho no meio de uma multidão, só tem pluralidade, ele é a única singularidade, ele está dizendo não o tempo todo, isso deve cansar. Será que esse cara tem algum tempo de prazer? Tem, olha o texto no verso 2. Pelo contrário, aí começam os contrastes, mais ainda, porque se você não percebeu, olha o contraste, ele está sendo feliz dizendo não, ele é só um no meio de uma multidão, e é o único que está em movimento mesmo quando ele para. Tem contraste para todo lado. Aí vem o verso 2 e diz, pelo contrário, seu prazer, coisa que não tem nenhum dos outros dessa sociedade que ele estava lá em cima. Prazer é a palavra que aparece aqui, ó. Seu prazer está na lei do Senhor. Aí parece uma contradição ainda maior. Quem é que tem prazer na lei? Ele tem, porque a lei não é a lei do julgamento, mas é a lei do Senhor, é um sintagma, uma expressão dita junta. Lei do Senhor, ou seja, a única lei, como dizia Santo Agostinho, que produz liberdade. Numa das orações de Agostinho, ele diz, ó Deus, torna-me teu escravo, porque só assim serei livre. É verdade. Só quando somos escravos da graça é que de fato nós somos livres. Aí ele vem aqui e diz, o meu prazer, pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, o texto não diz que ele lê a lei. O texto diz que ele medita, é diferente.
Está aí uma dádiva teológica que tem se perdido no século 21. Meditação. Meditação aqui não é fazer posição de lótus, fechar o olho e ficar esperando alguma coisa que não existe. Não. A ideia da meditação aqui é mastigação. É alguém que come, sente o sabor. A ideia aqui, para ficar bem mais claro, é criança comendo chocolate. Eu pergunto a vocês, criança come chocolate, garfo e faca, limpando o cantinho da boca? Como é que a criança come chocolate? Ela come com uma alegria tão grande, tão extraordinariamente suja, que dá vontade de você de se sujar também, não é? A ideia é mais ou menos essa, meditar é comer com gosto, com prazer, é comer de verdade. Esse negócio de comer é tão sério que lá em Eclesiastes, o texto vai dizer, vai lá e come com prazer a sua comida, porque não tem coisa pior do que comer por comer. Eu estou falando de comer porque crente entende essa linguagem, né? Se tem uma coisa que crente entende é de comida, não é verdade? A gente tem esse dom. Agora pensa comigo por um momento, comer com vontade, com gosto, com prazer, com entrega, com alegria, com felicidade, com desejo. A ideia dele é dizer assim, ó, a lei do Senhor para mim é prato perfeito, é prato predileto, eu saboreio, eu como, eu medito, eu entendo, eu rumino, eu sinto os sabores dessa coisa. É igual o chefe de cozinha. Eu lembro que eu estava na Holanda uma vez, e estava vendo um chefe de cozinha conversando com outro, e eles falando assim, ó, o prato está aqui, nem mexeu no prato, mas o cara está sentindo o cheiro, isso aqui é coentro, isso aqui é não sei o quê, isso aqui é não sei mais o quê, parece um negócio de doido, e de repente está tudo certo. Porque ele sabe exatamente a fórmula pelo qual foi feito. Tem prazer na formatação da coisa. Agora dá uma olhada nisso aqui, ó. O seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Dia e noite aqui não são apenas a configuração normal, dia, manhã, noite, a escuridão. Aqui tem também sentidos simbólicos. Dia e noite significa que a convicção desse homem, a mesma que ele usou para dizer não, é a mesma que ele usa para dizer sim. Ele diz não para o mundo, mas ele diz sim para a lei de Deus. Então ele medita dia e noite. Significa que quando está de dia claro, ele medita. Está de noite escuro, ele medita. Está no dia da alegria, ele medita. Está no dia da dor, ele medita. Ele está no meio da festa de 112 anos, ele medita. Ele está velando alguém na igreja, ele medita. Porque para ele as circunstâncias não definem o prazer. O define o prazer dele é estar mergulhado naquilo que Deus lhe deu para ser. Qualquer momento. Quando está em crise, ele medita. Quando está na festa, ele medita. Quando tem alegria, sorriso para todo lado, ele medita. Quando é só lágrima e pranto, ele medita. Quando ele prospera, medita. Quando ele vai à falência, ele medita. Porque ele sabe que o Deus dele está além das circunstâncias. O Deus dele é uma habitação, como ele esteve ontem no Salmo 91. Olha como é bonito isso. Medita dia e noite. Ele percebe, ele pensa, ele raciocina, ele entende, ele ama viver essas modalidades de envolvimento com Deus. Agora, olha que incrível. Vem o verso 3, porque até o verso 2, versos 1 e 2, o canto é todo voltado para esse homem. Um único homem que é feliz dizendo não no meio de uma sociedade malignizada, corrupta, cheia de ímpios, pecadores e escarnecedores. Ele é o único que diz sim para a palavra, então ele escolhe meditar a tempo e fora de tempo em todos os processos temporais da história dele. Só que essa coisa é tão tremenda, que a sensação que dá é que Deus diz assim, peraí, agora é minha vez de cantar. Foi tão bonito o que esse homem fez, que Deus deixa ele um pouco de lado aqui, ó, e assume o protagonismo. Olha o verso 3. Ele será, começa uma profecia sobre ele. Está no singular. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de água. Notem, Deus olha para esse homem e diz assim, ó, você vai entender isso aqui se você prestar atenção até o final. Deus olha para esse homem e diz assim, está aí uma semente digna de ser plantada. Se esse homem sabe dizer não para essa sociedade, se esse homem sabe dizer não para a malignidade em redor dele, se esse homem sabe dizer sim para mim em qualquer instância, ele virou semente. E essa semente é a típica semente que eu posso plantar. Aí Deus pega ele, é Deus quem faz essa ação. Leva lá e planta. Não é uma árvore que nasceu nesse lugar, é uma árvore plantada por Deus. Olha o que diz o texto. Ele será como uma árvore plantada junto às correntes de água. Tudo que uma árvore precisa para viver é água. Como é Deus que plantou, está aí a prosperidade que ele precisa. Vida. Deus está dizendo assim, esse tipo de homem, esse tipo de mulher não pode morrer nas circunstâncias e no passar do tempo. Esse tipo de homem, esse tipo de mulher precisa virar semente na história da vida. Precisa ser plantada junto às correntes de água. Ou seja, alguém com vida na semente, vida nas correntes das águas e vida na ideia de Deus. É alguém que vira uma ideia de Deus, um texto de Deus. Se tudo que Deus criou, criou pela palavra, nós também somos textos.
pergunta que Deus faz a você essa manhã é: que tipo de texto é você? Um texto que se lê para chorar ou um texto que se lê para celebrar? Deus pega esse texto, transforma em semente e planta. Você consegue entender a grandiosidade que é isso aqui? Deus olhar para você e mudar de categoria, não é só um homem, não é só uma mulher, é uma semente, é digno de ser plantada, é gente que vai viver na história, gente que vai fazer diferença no mundo, equalizar e equilibrar a ecologia mundial, é árvore, que vira casa para passarinho, que vira frutos, que aprofunda raízes. Uma única árvore é um ecossistema plantado. Olha o que diz o verso 3. Ele será como árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto. Isso aqui é uma aposta de Deus. Essa semente é tão boa que eu quero que ele frutifique. Note que ele dá o fruto dele. Aliás, parêntese, o problema de muita gente na igreja é querer dar fruto para o qual Deus não o plantou. Aí vira uma contradição monstruosa. Já viu aquela pessoa que pensa assim: eu quero ser pregador. Aí ele finge de pregador, ele vira tipo um pregador da Shopee, né? Ele faz um simulacro de pregador, roupa de pregador, jeito de pregador, impostação de voz de pregador, gravata de pregador, sapato de pregador, chavão de pregador. Ele faz e funciona, porque a gente adora o metabolismo de automático. Só que é tudo Paraguai, né? É tudo perigoso, complicado, porque não é para aquilo pelo qual foi feito. Por isso perde a razão de ser, perde o sentido. Você já viu gente que acha que porque a voz é bonita ele tem que cantar? Só que vai que Deus não te chamou para cantar. E algumas pessoas só têm a voz bonita, o resto só a graça. Não equilibra a situação. Você já viu aqueles irmãos que quando eles estão sentadinhos no banco, louvando a Deus, são uma bênção na igreja? Você dá metade de um cargo, ele demoniza a igreja todinha, que o diabo tira férias. Porque não foi plantado para isso. Se Deus não te chamou, relaxa, fique em paz. Apenas sirva a Ele com o melhor do seu coração onde você está. Só entre em lugares para os quais Deus te plantou, porque ali você vai dar o seu fruto e não o fruto dos outros. E olha o que o texto diz: dá o seu fruto, tem o detalhe ainda, no tempo certo. Fuja de jardineiro charlatão que promete fruto maduro o tempo todo. Não existe. A ideia aqui é fruto no tempo certo, que exige um equilíbrio das estações, que exige um tempo, que exige plantar e esperar. A lógica da agricultura que Paulo vai jogar lá para Timóteo: tempo do soldado, tempo do atleta e tempo do agricultor. A lógica do texto aqui é pesada, é dizer assim: eu quero que vocês saibam de uma vez por todas que existe tempo certo de frutificar. Quando você não está no tempo da frutificação, está no tempo da maturação da semente, está no tempo de colher essas águas que passam por você, está no tempo do amadurecimento, o tempo do conhecimento de si. Então não é um tempo o tempo todo de fortalecimento de raízes, não, é tempo equilibrado para cada passo da sua vida. Hoje aqui, por exemplo, nós estamos no tempo da celebração. Isso aqui é colher frutos, é glorificar a Deus pelo que Ele já fez, é agradecer a Deus por ter andado com a gente todos esses anos até aqui. Nós estamos bem no meio da celebração de 112 anos de uma igreja, que significa que essa semente vingou. Se alguém perguntar aqui hoje: pastor, onde é que nós estamos aí, como igreja de Viradouro? Nós estamos aqui nesse texto. Alguém começou isso aqui, e Deus resolveu pegar essa semente, gostou tanto dela, que plantou na cidade antes da cidade existir. Só Deus faz umas coisas dessas, não é verdade? Agora olha que coisa bonita. Dá o seu fruto no tempo certo. Interessante que até aqui é tudo natural de uma árvore. Se você planta uma semente num lugar que tem corrente de água, obviamente ela vai vingar. E quando ela vinga, ela dá o fruto dela no tempo dela. Até aqui é tudo normal, biologia explica. A próxima frase não. Olha o que diz o texto: sua folhagem não murcha. Aí já não é natural. É por isso que eu sei que quem plantou essa árvore foi Deus. Porque se Deus plantou, o impossível também acontece. O milagre se estabelece, a graça aparece. O natural acontece, mas o sobrenatural também se estabelece. Se foi Deus que plantou, uma hora Ele aparece. A bênção dEle está estabelecida, a graça dEle está lá e a coisa não murcha. Significa que a gente ainda mantém, mesmo com o passar doloroso do tempo, a mesma alegria. A gente mantém aquela bênção de poder chegar na igreja felizes. É tipo, eu acho interessante olhar alguns irmãos, por exemplo, que tem muito tempo na igreja, e eles chegam com a mesma alegria, e cantam e celebram do mesmo jeito, mesmo que às vezes eles não fiquem em pé, não batam palmas, não façam a coreografia do jovem, mas eles estão felizes e cantam alegremente, porque eles estão aqui, porque sabem o que isso significa no processo da vida. Eles não vêm apenas para viver fazendo um movimento para ver se estão vivos, eles estão vivos, e por isso podem dispensar o movimento, não é? Existe neles uma vida maior do que apenas movimentar-se. Agora olha que coisa interessante.
cuja folhagem não murcha, tudo que ele fizer prosperará. Mas ele já não é próspero, ele já tem vida, já tem essa celebração, já está dizendo sim. Aí, o interessante é que aqui o texto aponta para o futuro, é uma profecia do texto, é Deus dizendo assim, ó, eu vou plantar ele, vou abençoar a semente dele, ele vai frutificar no tempo certo, a coisa vai fluir, eu vou abençoar com o impossível, porque as folhas não vão murchar, e ainda tem uma certeza, como ele é uma semente, vai para todos os lados, de uma árvore, Deus faz fluir uma floresta. Assim aconteceu aqui. Alguém foi colocado por Deus nessa cidade para ser a semente desse movimento. O tempo passou, a gente cresceu, a gente está aqui hoje, 112 anos, porque a graça de Deus um dia pegou alguém que disse não para o mundo, sim para a glória de Deus, e foi plantado nessa cidade. Nós crescemos, esse ecossistema nasceu de um. Agradeça a Deus por cada um que já passou por aqui. Eu queria que por um minuto, se você puder, agradeça a Deus por cada um dos irmãos que chegaram aqui antes de você. Agradeça a Deus pelos irmãos que louvaram nesse lugar muito antes de você nascer. Agradeça a Deus pelos ciclos históricos que se completaram nessa igreja. Você pode agradecer a Deus aí no seu lugar. Aí, Deus, obrigado. Obrigado por cada irmão que já cantou nessa igreja aqui. Obrigado por cada diácono que já serviu nessa igreja. Obrigado por cada culto de ceia que já teve aqui. Obrigado por vidas que foram transformadas aqui. Obrigado, Deus. A palavra de Deus para nós essa manhã é gratidão porque temos uma história. A gente não surgiu hoje, não veio do nada. É que nós estamos num século, irmãos, que é de inovação e invencionice o tempo todo. Então muita gente acha que se a gente não inovar, não criar uma série de coisas e tal, e encher de luz, a coisa não vai funcionar. Não. Isso aqui ainda funciona a partir do momento que a luz que está em você não se apaga. E quando a luz que está em você não se apaga, gente perto de você também não morre nem de frio e nem na escuridão, porque você ilumina, mas também aquece. A igreja te chamou, Deus te chamou para ser uma igreja diferente no século 21. Você crê nisso? Percebam que eu vim até aqui, nós estamos na metade do Salmo, verso 3. Deus falou do homem, um único homem, dizendo não numa sociedade, dizendo sim para Deus, sendo transformado por Deus em semente, plantado por Deus e vingando. Ou seja, o salmista gastou 3 versos inteiros para falar de um. Aí sabe o que ele vai usar para falar da sociedade inteira? Você pensa, bom, um salmista que tem recurso e habilidade para gastar 3 versos num único homem, quando ele for falar da sociedade inteira, ele vai gastar os 150 salmos. Não, ele gasta uma frase. Olha o que ele diz no verso 4. Não é assim com os ímpios, ponto. Só isso. É extraordinário. É o texto dos contrastes. Ele está dizendo, para falar de quem anda com Deus, eu preciso me esforçar. Porque tem muita coisa, tem muito talento, tem muita graça, tem muita seiva, tem muita história. Mas para falar de uma sociedade vazia, basta dizer que eles são só como ímpios. Que eles passam. E é tão tremendo o contraste, que se ele usou a ideia de uma árvore rígida, com raízes profundas, árvore grande, com folhas. Olha a metáfora natural que ele vai usar para os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Literalmente o oposto, não é? Aliás, se você pensar na época, na cultura da época, quando eles iam separar o milho da palha, ficavam num lugar com muito vento, jogavam para cima para o vento já levar o que era palha. O que caía já era mais duro, era mais denso, ajudava a separar as espigas das palhas. O que ele está dizendo é tremendo. Ele está dizendo assim, ó, quando os ventos das tribulações sopram, só quem fica é quem tem raízes na profundidade, quem foi plantado por Deus e está fincado na vida. Esses vergam, mas não quebram. Agora aqueles que falam muito, que porque tem multidão, porque tem o apoio da mídia, porque acham que são poderosos, eles acham que podem? Não podem. Quando o vento passar, leva tudo, não sobra ninguém, porque o vento de Deus sabe distinguir quem tem conteúdo de quem tem blá blá blá. A ideia aqui é, você tem frase ou argumento? Você tem profundidade ou a ilusão da profundidade? Percebem a diferença, como é muito maior, muito mais poderosa? O texto é brilhante quando ele diz isso aqui, ó. Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Ou seja, esses ímpios não fazem nem ideia do que estão fazendo. Não tem raízes, não tem conteúdo, não tem significado. Eles têm muita manchete, mas pouca notícia. Eles têm toda a forma, mas não tem conteúdo. É como a múmia. Eles têm forma e estrutura, mas não têm vida. Não suportam os ventos. E os ventos sempre sopram. Todo mundo que está aqui hoje já passou por algum vento na sua vida. Isso na linguagem metafórica de igreja, ventos são as tribulações, as tempestades pelas quais a gente passa. E quando passa, causa um estrago. Só que olha que tremendo. Vem Deus e avisa, se você é só um, mas a sua confiança está em mim, relaxa, esse vento passa.
mas você permanece. Agora você tem um monte de gente perto de você e ninguém confia em mim, sinto dizer, quando o vento passar não vai sobrar ninguém. É por isso, irmãos, que nós aqui podemos contar um testemunho simples, mas tremendo. A gente pode subir aqui e dizer assim: irmãos, eu estou aqui nessa igreja há 20 anos, eu estou aqui nessa igreja há 10 anos, eu já passei por cada tribulação que você não faz ideia. Por que eu estou aqui hoje? Nem sei explicar, mas eu sei que Deus aprofundou as minhas raízes. Então os ventos sopram, mas não me levam. Os ventos sopram, mas não me quebram. Os ventos sopram, mas não me destroem. Até porque o vento vem do mesmo Deus que já me plantou. E se Ele me plantou, Ele sabe a profundidade das minhas raízes. Então Ele sabe que esse vento não vai me levar. Olha que tremendo que é isso. Agora dá uma olhada no verso 5. Por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento. É interessante que a expressão no hebraico tem um sentido assim, ó: os perversos nem vão ficar de pé. Ou seja, eles nem sabiam que havia um julgamento. Essa é a maior das ignorâncias. Ou seja, por que o homem lá em cima diz não para toda uma sociedade malignizada? Porque ele sabe que uma hora Deus cobra a fatura dos excessos. Só que esses homens nem sabem disso. Eles estão vivendo a vida, eles estão no deixa a vida me levar, né? Zeca Pagodianamente vivendo. De repente vem a fatura, vem a cobrança, vem o juízo. E eles não percebem, eles não param, não ficam lá. O texto diz isso, eles não permanecerão de pé. E tem um detalhe que é extraordinário. Olha que coisa tremenda que diz no final do verso 5, ó: por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores, tudo plural, na assembleia dos justos. Irmãos, isso aqui é motivo da gente agradecer a Deus. Começou com um homem: feliz é aquele que diz não. Deus olhou para esse homem, gostou tanto da conduta dele que transformou em semente e resolveu plantar. E como ele resolveu plantar, a coisa vingou, Deus abençoou. A primeira vez em que a figura de linguagem muda do singular para o plural, ela coloca uma assembleia de justos, contraste com os ímpios. É o texto dizendo assim, ó: foi só um lá em cima, durou 5 versículos e ele já começou a crescer. Ele já não está sozinho mais, já não precisa mais escolher entre um ou outro. Ele agora tem parceiros de fé, tem justos na caminhada. A congregação cresceu, chegou a 112 anos. Nós estamos aqui essa manhã. Começa com um, só que um para Deus é muita coisa. De repente junta 2, se junta 2, aí já fica melhor ainda, né? 2 já dá para dar um aperto de mão, um abraço, dá para causar uma confusão de vez em quando, né? Tem 2, vira um processo, vira uma comunhão, um abraço, a coisa começa a funcionar. E quando a gente pensa que não, 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele já está presente. E daí, irmãos, o Senhor começa a acrescentar os que vão chegando, e essa história a gente já conhece. Chega um dado momento onde vem avivamento, vem a presença do Espírito Santo, a igreja se estabelece e o mundo conhece que aqui tem um espaço de gente que começou dizendo não, e que segue dizendo não, mas que a graça de Deus permanece em nós, aprofundando raízes e dando frutos. Comunidade dos justos, cresceu no final. Interessante que, como o salmo é de contrastes, dá uma olhada no verso 6. Porque o Senhor, parêntese, só agora Deus apareceu. Interessante que lá em cima tem uma menção indireta à lei do Senhor, mas o Senhor de verdade só aparece aqui, no último versículo. Quantas vezes esse homem não orou: Deus me ajuda aqui que eu estou no meio de gente pecadora, ímpia e escarnecedora? Ele não aparece, mas a hora que Deus aparece é no final aqui, ó, com uma certeza tremenda: eu sempre estive com você, você que não percebeu, eu te transformei em semente, eu te plantei, você deu fruto, você tem parceiros do lado, justos, gente com você. Eu estava aqui, só que eu estava também cuidando daquilo que você não vê, da comunidade de ímpios que você não percebe. Olha o texto: o Senhor recompensa o caminho dos justos. Que coisa maravilhosa, né? Qual é a recompensa de um caminho? É chegar, é ou não é? Aliás, viajar é o risco, não é verdade? A recompensa é chegar. Lembra que esse homem é o único que não parou no caminho lá em cima? No verso 1? Porque ele não parou, ele chegou. Qual é a recompensa dele? O próprio Deus. É Deus dizendo: já que você não parou lá, chega aqui que eu tenho um abraço para te dar. Sejam bem-vindos, entrem vitoriosos, aqueles que conseguiram vencer a estranha esquisitice desse tempo. Então conseguiu chegar. Olha que tremendo. A recompensa do justo é a própria presença de Deus. Lembra do Salmo 91? Qual que é a recompensa daquele homem? Estar com Deus. Qual que é a grande perdição de todo mundo fora disso? É não ter a presença. Essa lógica é brilhante. Aí o texto diz assim, ó: o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, como é só parada e queda,
traz destruição. Aí ele fecha com o contraste dos contrastes, destruição aqui embaixo, enquanto bem-aventurança no caminho, lá em cima. É o texto dizendo, prestem atenção na vida. A vida de vocês é feita dessas coisas aqui, ó, desses extremos e dessas pontas. De um lado, angústia, crise, problema. Do outro, a graça de Deus na qual você vive. Na parte de cima, o céu e a sua grandeza. Na de baixo, o mal e suas ameaças. No meio disso tudo, tem Cristo caminhando com a gente, andando com a gente, o caminho, a verdade e a vida. Por isso a gente está aqui hoje. Por isso a nossa alegria essa manhã é poder dizer obrigado, Senhor. Porque o Senhor tem estado comigo e tem me abençoado, e tem cuidado de mim, e tem visto a minha história, tem visto o quanto tem me protegido. Eu acho tão tremendo o fato de que o contraste maior do Salmo é a substância que um tem e a não substância que os outros não possuem. Ou seja, um único homem tem substância suficiente para dizer não para o mundo, para dizer sim para Deus, para ser plantado como árvore, para frutificar e depois gerar uma sociedade assim como ele de justos. Já a outra sociedade que está inteira e montada e cheia de gente, não tem substância para resistir um vento que sopra. Mais uma vez, isso não significa que nós devamos como igreja hoje assumir um viés orgulhoso e dizer, nós somos a igreja. Você quer ver um erro grave que um crente comete? É quando ele começa a ler a leitura do mundo a partir de uma lente orgulhosa. É porque eu sou santo, eu sou crente, a minha igreja não é como a sua, eu não canto como você. Toda vez que você faz isso, você se demoniza e não percebe. Nesse nível você se gadareniza. Não demora muito para você dizer como gadareno, somos muitos. Toda vez que você escutar alguém batendo no peito, nós somos os maiores, gadarenizado. A experiência da fé cristã é sempre nesse sentido aqui, ó. Eu sou um. Mas com aquele irmão, nós dois, a gente consegue dizer um não mais forte para esse mundo. E aí vem o Espírito Santo e nos cobre, e o nosso não se torna potência. A gente diz para o mundo, aqui não, aqui o mundo não cresce, aqui a malignidade do mundo não nos atinge, aqui o círculo de inveja, de fofoca, de destruição do outro não cresce, porque aqui o que interessa é que a nossa vida vai abençoando outras vidas, e o processo de Deus se estabelece como lugar onde a gente oferece cura no meio do caos. Eu nunca me esqueci da irmã Elza, que a gente chamava de vó Elza, que nos abençoou muito, literalmente foi uma avó para mim e para o meu irmão, na época que a gente, menino ainda lá em São Paulo, e eu me lembro que a gente ficava assim na casa da avó praticamente o dia inteiro como menino, e ela tinha vários outros netos, a gente brincava lá, a casa grande, a gente, assim, até hoje eu me lembro, e toda vez que eu lembro eu dou risada, quando chegava alguém lá na casa da avó para querer fofocar de alguém, já viu? Não acontece isso entre nós? Né? Sejam bem-vindos à igreja, tem? Né? Geralmente são as divas, né? Departamento de Investigação da Vida Alheia. Chegava uma diva dessa de vez em quando na casa da avó. A gente ficava de longe, a gente parava de brincar para olhar, porque a gente gostava da cena. A cena era maravilhosa. A pessoa começava a querer dizer, sabe, irmã Elza, fulano, a senhora viu o que aconteceu? Na hora, a avó era franzinazinha, ela abraçava a pessoa e dizia assim, ó, aqui em casa, nós não falamos de ninguém para as outras pessoas. Aqui a gente só fala de alguém se for para Deus. Vem aqui. Aí que a gente ria. A gente ia tudo correndo, escondido, porque aí a pessoa ia com a avó, aí a avó pegava uma almofadinha, colocava no chão e ajoelhava. A pessoa tinha que ajoelhar com ela. Como é o nome da pessoa, minha filha? É fulana. Vamos orar por ela. Só que você ajoelhar com a avó e orar, ia 1 hora brincando. E não podia levantar, porque a avó estava com o braço aqui, ó. E a gente ria. Mas a gente aprendeu. Na casa da avó não se fala de outros para os outros. A gente até fala dos outros, mas para Deus. Sabe o que ela fazia com isso? Quebrava o ciclo maligno da inveja, o ciclo maligno da fofoca. A avó se levantava e dizia, aqui não, porque aqui a gente tem raízes profundas, e quem tem raízes profundas tem frutos no topo. Aqui tem comunidade de justos. Que Deus levante cada vez mais nessa igreja, nos próximos 112 anos, se Jesus não vier até lá, uma igreja que ainda consiga dizer não para o mundo. Amém, irmãos? Que consiga dizer não para projetos políticos disfarçados de fé, mas que são malignidades. Amém? Leitura interpretativa é fundamental. O discernimento faz você entender o que é que se move por trás. Aliás, discernimento na igreja não é tradução simultânea, é percepção do Espírito que se move naquele lugar e o que ele pode produzir. Em nome de Jesus, que a gente saia daqui essa manhã como esse homem ou essa mulher do texto, com uma certeza cravada no coração. Deus, eu entrei aqui como alguém, eu saio daqui como semente.
Outra coisa bonita, ó. É possível falar sobre semente na igreja sem ser dinheiro, é ou não é? Nesse caso aqui, a semente é você, obreiro, não é o que você põe aí na salva. Olha que benção, né? O povo acha que semente é só para negócio de dinheiro, para lá e para cá. É tanta semente, interessante, é tanta semente, cadê os fazendeiros? Né? Não tem. Ou seja, alguma leitura está estranha por aí. E se hoje eu te disser que a semente é você? Que Deus está te plantando nessa cidade, que Deus está te plantando onde você trabalha, na faculdade que você estuda, que Deus está te plantando lá na sua rua, para ser a diferença do lugar, para ser alguém que vai fazer com que justos brotem ali, porque Deus te plantou naquele lugar como promessa, como esperança, como futuro escatológico do lugar. É Deus dizer para você, o homem que você é, a mulher que você é, não para apenas no projeto de alguém, mas também numa ecologia divina, em um Deus que produz um ecossistema todo a partir de alguém como você é. Amém? Fica de pé, por favor, eu quero orar com você. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã tão proveitosa para nós aqui, Pai. Obrigado por estar no meio das árvores que o Senhor plantou aqui. E olhar para essa igreja hoje, pelo menos nessa manhã, não apenas como metáfora da casa, mas de um jardim onde o Senhor planta. Que não saia nenhum homem, nenhuma mulher daqui essa manhã, sem compreender, Senhor, que ele pode sair daqui hoje transformado em semente do reino e ser plantado por essa cidade, por onde o Senhor levar. Que haja aqui hoje homens, mulheres, meninos, meninas, gente tocada pelo Senhor, para continuar dizendo não para o mundo, sim para a tua palavra, e acima de qualquer coisa, sermos pessoas que sabem quem são, porque te servem, porque andam com o Senhor na vida, e porque tudo que a gente fizer, prosperará, porque a tua mão estará conosco. Obrigado, Senhor, por essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado, pastor Alain. Tem um versículo na Bíblia, aliás, 2 versículos, no Salmo 92, que fala assim: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Está aí, né? É a mensagem do pastor Alain nessa manhã, que realmente você seja plantado e possa frutificar para a vida, que você possa produzir frutos em outras pessoas. Que Deus abençoe o pastor Alain, que a graça do Senhor permaneça com a sua vida. E voltamos logo mais às 19 horas para o culto da noite. Que você tenha um bom domingo na graça e na paz de Jesus.